vamos falar de um tópico muito bonito, muito importante. Ondas e os fenômenos ondulatórios. Ondas estão muito presentes nas nossas vidas. Eu estou falando, estou produzindo ondas. Estamos nos comunicando utilizando o celular, utilizando ondas eletromagnéticas. Essa sala está cheia, permeada de ondas eletromagnéticas. Ondas são muito importantes nas nossas vidas. As ondas eletromagnéticas, a visão, a audição e assim por diante. O fato é que esse é um tema muito interessante. E vamos, nessa aula de hoje, dar uma introdução a esse tema. Vamos falar, em primeiro lugar, né, do que são ondas. Né? Eu prefiro uma definição mais simples, não muito formal, né? Que é dizer que uma onda é uma perturbação que se propaga através de um meio. Esse meio não precisa ser necessariamente um meio material, pode ser o vácuo, no caso das ondas eletromagnéticas. Se for um meio material, estamos falando das ondas mecânicas. O fato é que onda é uma perturbação, né? E que consegue se propagar esta perturbação. Tenho aqui alguns exemplos, né? Veja, perturbamos uma corda do violão, dedilhando. É isto, perturbamos. Ela dá origem a uma onda. Nós, por exemplo, podemos produzir uma onda sísmica batendo com um martelo numa placa. Nós podemos pingar uma gotícula de água numa superfície, gerando ondas, uma perturbação. Ou, no caso de um tsunami, um movimento de placas tectônicas dão origem a uma onda, que é uma onda solitária, não linear, que é o tsunami. Um caso que nos é mais familiar é este, um diapasão. O que é que faz um diapasão? Ele perturba o ar, ele golpeia o ar quando se movimenta, fazendo com que essa perturbação, nós vamos depois estudar isso um pouco melhor, né, que é o som, se propague. Ondas de pressão que se propagam. Portanto, onda é uma perturbação, sempre se origina de uma perturbação, especialmente as ondas mecânicas. Nós estamos falando mais e melhor de ondas mecânicas, porque a origem das ondas eletromagnéticas já é um tema um pouco mais complexo, né? Muito bem. Vamos então ver aqui um tipo de onda, né, que é relativamente simples, e vamos ver o que significa perturbar, né, e produzir uma onda. Nesta demonstração, usaremos uma mola conhecida como slink, que é uma mola comprida do tipo helicoidal feita de aço. Com esta mola, poderemos ver a formação de uma onda. Quando esticada sobre a mesa, a mola pode transmitir uma perturbação através dela, e esta perturbação que se propaga através da mola é chamada de onda. A onda é energia em movimento, ou seja, uma perturbação propagada e que não deve ser confundida com um meio de propagação. Uma onda é chamada de longitudinal quando o sentido de vibração da perturbação está na mesma direção de propagação da onda, como podemos ver na mola slink. Encolhendo e soltando a mola rapidamente, podemos ver um pulso se propagando através da mola, cuja direção de vibração será a mesma da direção de propagação desta onda. Outro exemplo deste tipo de onda, chamado de onda longitudinal, é a onda sonora.
O som se propaga por meio da vibração do ar na mesma direção da sua propagação. Há também as ondas do tipo transversal, que ocorrem, no caso desta mola, quando a perturbação é feita na direção perpendicular ao seu comprimento. Para isto, basta darmos uma batida com a mão na lateral da mola. A perturbação provocada irá se propagar através da mola com a direção de vibração perpendicular à direção de propagação da onda. Além disso, podemos visualizar outro efeito. No instante em que esta onda transversal se reflete na outra extremidade, ela muda sua fase. Ou seja, se antes da reflexão esta onda se propagava com o ventre do lado esquerdo, após a reflexão ela retorna com o ventre do lado direito, e vice-versa. Em nosso cotidiano, há vários outros exemplos de ondas transversais em que podemos observar essas propriedades e características, como as ondas na superfície da água, as ondas numa corda de violão ou as ondas eletromagnéticas. Agora, vamos a uma outra definição. É uma definição, agora, mais formal, né? Uma onda agora vai ser definida no sentido matemático, porque quando a gente deduzir que algo se propaga com uma onda, na verdade a gente vai deduzir que esse algo se propaga obedecendo essa perturbação que se propaga, obedece a uma equação. Eu sei que é muito formal isso, mas é assim. A gente vai identificar, como o fez Maxwell, uma onda olhando para a equação de ondas. O que é a equação de ondas? É uma equação onde, por exemplo, a pressão se propaga de tal maneira que d2p, agora eu estou falando de uma onda se propagando numa dimensão, na dimensão x, né? d2p dx2 menos 1 sobre v ao quadrado, d2p dt2 é igual a zero. É uma equação, é equação de ondas. Equação de ondas em uma dimensão. Quem é v? V é a velocidade de propagação da onda. A gente vai sempre, uma vez deduzida a equação da onda, identificar a velocidade a partir da equação. É isso, vamos verificar isso explicitamente no caso de uma onda, né, que se propaga numa corda. É isso, porque aí vai ficar mais claro isso, né? Como é que eu deduzo que uma onda de fato pode se propagar numa corda vibrante. Muito bem, é claro que isso aqui é a equação de ondas de uma dimensão. Eu quero que os alunos não tenham medo de derivada parcial. d2p dx2 significa aquela função derive só com respeito a x. Esqueçam o termo. Já o outro termo, d2p dt2, derive só com respeito ao tempo. Esqueça o x. É isso. Essa derivada parcial é uma instrução para você derivar aquela função só com respeito àquela variável. Muito bem. No caso de ondas em duas dimensões, a equação é d2z dx2 mais d2z dy2, né? Menos 1 sobre v2 d2z dt2. Em três dimensões, eu tenho ainda d2z dt2, como é o caso das ondas eletromagnéticas que eu mencionei antes, né? De forma que eu diria que eu deduzo que algo se propaga como uma onda quando eu deduzir que aquele algo obedece a uma equação de ondas. É isso, do ponto de vista formal. Agora, é claro que tudo começa com uma perturbação, que é uma onda que depois se propaga. Muito bem, vamos ver isso claramente no caso da corda vibrante. Ora, as ondas são muito importantes, né, em nossas vidas. Nós vamos aqui estudar só as ondas mecânicas, né, e, na verdade, vamos estudar as ondas sonoras, né, na última aula dessa semana, e as ondas numa corda, na próxima aula, né? Só esses dois tipos de ondas. Agora, é claro que existem ondas eletromagnéticas e, uma grande surpresa, vamos estudar isso depois, as ondas de matéria. Sim, a mecânica quântica, na realidade, se refere a ondas de matéria, né? Ou seja,
para descrever a natureza dualística, né, da matéria. Muito bem. Então, nós vamos nos concentrar mais em dois tipos de ondas mecânicas. Tá? Ora, não é difícil verificar, porque é fácil derivar a função cosseno com respeito a x duas vezes, e não é difícil, é muito fácil derivar essa função com respeito ao tempo duas vezes, né? E você verifica que essa é uma onda conhecida como onda harmônica, porque ela depende com o cosseno A, essa grandeza física que aparece aqui, não é? Ela tem o nome de amplitude da onda. De uma onda harmônica, a gente trabalha muito, né, com a onda harmônica. A é amplitude, K é uma grandeza física conhecida como número de onda, na verdade vetor, né, número de onda, mas aqui nós estamos trabalhando em uma dimensão. Né? K é igual a 2π sobre lambda e ômega é a frequência angular da onda. Né? Veja que é bem parecido, né, no caso das oscilações. Aqui nós estamos falando da frequência angular da onda. É claro que para que satisfaça a equação de ondas, é fácil verificar, K vezes V é igual a ômega, tem que ser. Né? E daqui a gente deduz uma relação bastante interessante. Né? Bom, ômega vezes T, T é o período da onda, sim, podemos falar do período da onda, o período dessa onda é uma onda periódica, né? Ela é igual a 2π sobre ômega, de forma que também eu posso escrever isso como sendo igual a K vezes x menos VT, né? Menos VT. Essa é uma onda que se propaga para a direita, né? Uma onda que se propaga para a esquerda, a gente troca esse sinal menos pelo sinal mais. A gente vai ver isso depois, né? Mas, de qualquer maneira, eu já quero antecipar esse resultado. De forma que uma onda harmônica ela é caracterizada por uma frequência pelo vetor de onda, ou número de onda, a gente vai relacionar ao número de onda com uma outra grandeza, que é o comprimento de onda de uma onda. Né? De forma que aqui eu tenho K, vamos sempre nos lembrar disso, né? Eu tenho ômega, K vezes V é igual a ômega, eu, a partir do período 2π sobre ômega, eu posso definir a frequência de uma onda como sendo igual ao inverso do período, estou introduzindo sempre os mesmos conceitos análogos que a gente introduziu no caso das oscilações, né? E agora temos uma relação entre esse K que apareceu lá atrás, Kx menos ômega t, né? K vezes lambda é igual a 2π, porque uma onda harmônica, ela é também uma onda periódica espacialmente. Ou seja, existe uma distância entre dois pontos de máximo de uma onda harmônica ou dois pontos de mínimo da onda, e essa distância é o comprimento de onda da onda, né? De forma que K, e a gente pode verificar isso explicitamente, K é igual a 2π sobre lambda. E aquela relação anterior, né, que eu havia mencionado, K vezes V igual a ômega, ela acaba sendo uma relação entre a velocidade, a frequência e o comprimento de onda. Ou seja, a velocidade de uma onda harmônica é igual ao comprimento de onda da onda harmônica vezes a frequência, não a frequência angular. Frequência angular, ômega, é igual a 2 vezes π vezes f. F é igual a 1 sobre t, ômega vezes t é igual a 2π. É sempre bom a gente se recordar destas relações, mas aqui eu tenho duas que são fundamentais, né? Como relacionar o vetor de onda K
com o comprimento de onda da onda, K vezes lambda igual a 2π, e como relacionar a velocidade de uma onda, né, com a frequência e o comprimento de onda. A gente vai ver que, em alguns casos, determinar a velocidade de uma onda é relativamente simples. Uma vez deduzida a equação de ondas, eu vou na equação de ondas e identifico a velocidade da onda. Esse é o caso, por exemplo, das ondas sonoras, esse é o caso das ondas numa corda vibrante e assim por diante. Muito bem. Vamos agora aproveitar e falar de fenômenos típicos, né, ondulatórios e também, claro, fenômenos típicos de fenômenos oscilatórios. Em alguns casos, nós temos fenômenos que são comuns aos fenômenos oscilatórios e aos fenômenos ondulatórios. Batimento, por exemplo, né, acontece tanto no caso de superposição de oscilações, né, quanto no caso de superposição de ondas, né? Ressonância é a mesma coisa, acontece num caso e no outro. Nós vamos aqui falar só sobre alguns fenômenos que são fenômenos típicos ondulatórios. Eu diria, é isso que caracteriza uma onda, né? É típico de onda, né? Muito bem. Quero lembrar que a gente vai fazer muito uso depois, especialmente quando estudarmos o som, do conceito de superposição de duas ondas. Na verdade, da superposição de N ondas, né? De forma que, se eu fizer a decomposição de duas ondas, a superposição de duas ondas gera uma nova onda que é periódica, de um período diferente dos anteriores, mas é uma onda periódica, né? E a gente fala em pacote de ondas quando a gente superpõe um número muito grande de ondas. Muito bem, então, pacotes ou sinais ou pulsos, né, envolve uma superposição de um número muito grande de ondas e, às vezes, de um número tão grande de ondas que eu faço uma superposição que, na verdade, ao invés de uma soma de comprimentos de onda ou de frequências, envolve uma integral, né? E essa integral, então, vai me descrever um pulso, uma onda concentrada, né? Muito bem, são conceitos. Muito bem. Ondas exibem esses dois fenômenos que ocorrem, em geral, simultaneamente. Ao incidir na interface entre dois meios, tendo propriedades eletromagnéticas, no caso de uma onda, índices de refração diferentes, né? Mas propriedades mecânicas, digamos, diferentes, essa onda que incide, eu tenho aqui uma onda incidente, ela dá lugar a uma onda refletida e uma onda refratada, de forma que reflexão é um fenômeno associado a ondas de uma maneira geral. Falamos de ondas eletromagnéticas, de luz, né? Mas aqui estamos falando de ondas de uma maneira geral, né? Aqui existem leis da reflexão e refração também, né? Em geral, o ângulo de incidência, sempre, né? O ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido, ou ângulo de incidência e o ângulo associado à reflexão, né? A direção na qual ocorre a reflexão, θ1 igual a θ'1, e a outra lei é seno θ1, é o análogo à lei de Descartes, na verdade, né? Para ótica geométrica, seno θ1 sobre V1 igual a seno θ2 dividido por V2, né? Então, vamos ver aqui esse fenômeno. Neste vídeo, observaremos o fenômeno de refração, que é uma característica de todos os tipos de ondas, inclusive da luz. Assim, poderemos entender por que a luz muda sua direção quando penetra inclinadamente num meio mais refringente,
por exemplo, do ar para a água ou para o vidro. Para fazermos essa demonstração, usaremos uma cuba de ondas, uma haste plana acoplada a um motor com frequência ajustável e uma placa de acrílico de forma triangular. Ao ligarmos o motor, a haste plana começa a fazer um movimento vertical na superfície da água, formando ondas planas que são projetadas na tela por meio de um espelho. Como a profundidade da água na cuba é constante, a velocidade das ondas na superfície também será. Assim, se alterarmos a profundidade colocando uma placa triangular dentro da água, faremos com que a lâmina d'água tenha uma profundidade bem menor. Isso irá alterar a velocidade das ondas nessa região. Além disso, na tela podemos visualizar o fenômeno chamado de refração. Ao passar pela região mais rasa, acima do acrílico, vemos que a onda plana muda sua direção de propagação. Isso acontece pois na parte mais rasa a velocidade das ondas diminui, provocando um atraso nas frentes de onda. Podemos ver também que as ondas que passam sobre a placa de acrílico possuem um comprimento de onda menor, pois a sua velocidade fica menor. Acontece um fenômeno análogo a esse, no caso de uma corda, né? Eu tenho uma corda fina e uma parte dela mais grossa. Incide uma onda na interface entre essas duas cordas, na verdade, no ponto de contato entre essas duas cordas, e ela dá lugar a uma onda transmitida e uma onda refletida, né? Isso é um fenômeno curioso, né? Aqui também ela pode acontecer da incidência ser da direita. Neste caso, eu tenho uma onda refletida e uma transmitida, mas nesse caso há inversão. Naquele caso não há inversão da onda. Ora, nós temos um fenômeno comum às ondas, que é uma característica das mais importantes das ondas, que é a interferência de duas ondas. Quando eu tenho duas ondas, experimentando a interferência, ou seja, a superposição de duas ondas, vão dar lugar a regiões de máximos e mínimos, né? Nós já vimos isso no caso da experiência de fenda dupla na óptica, né? Não vamos repetir aqui, mas essa é uma coisa que acontece com todas as ondas, né? Se elas incidirem numa parede, né, na qual nós tenhamos aqui a possibilidade dela se propagar através de duas fendas, a onda que incide, passando por aqui e a que passa por aqui, vão produzir máximos e mínimos, como descrito por essa figura e como nós já discutimos na óptica. Vamos ver aqui esse fenômeno através desse vídeo. Neste experimento usaremos um anteparo branco, uma cuba de vidro com água e detergente, um aro recoberto com barbante e uma lanterna de luz branca. Iniciaremos a experiência ligando a lanterna e incidindo a luz inclinadamente sobre a cuba. Em seguida, mergulharemos o aro dentro da água com detergente para formar uma película de sabão. Podemos observar que a luz refletida na película será projetada no anteparo branco. Assim, conforme o líquido escorre, a espessura da película formada no aro vai ficando mais fina. Se esta espessura ficar da ordem dos comprimentos de onda da luz incidente, haverá interferência entre as ondas refletidas na primeira superfície e na segunda superfície da película de sabão. Estas interferências produzem as cores projetadas na tela. Por exemplo,
As faixas verdes aparecem nas regiões onde ocorreu interferência construtiva para o comprimento de onda da luz verde. Da mesma forma, ocorrem interferências construtivas para as outras cores. Notamos também que, conforme o líquido escorre, a película vai ficando cada vez mais fina, e as interferências construtivas para a luz visível deixam de existir. Assim, a película vai ficando cada vez mais escura, indicando que está prestes a se desfazer. Um outro fenômeno, já discutimos na óptica, não vamos discutir aqui de novo, é o fenômeno da difração. Isto, uma onda pode contornar obstáculos. Veja, temos aqui um caso que é muito simples, né, da gente ilustrar, ondas sonoras, né? Veja que a onda consegue contornar obstáculos de forma que você, estando numa posição aqui, consegue ouvir a música que está sendo tocada no quarto, porque a onda sonora experimenta esse fenômeno da difração. Muito bem, o que é importante que se entenda, por outro lado, é que toda onda transporta energia, e é isso que torna as ondas importantes no estudo delas, né? Veja o caso do Sol, né? As ondas eletromagnéticas transportam energia do Sol para a Terra. Ora, aqui a grandeza importante é o que nós chamamos de intensidade da onda. O que é a intensidade da onda? A intensidade da onda, ela me dá a quantidade de energia por unidade de tempo, por unidade de área que ela traz. Então, se eu tenho aqui 1 metro quadrado e eu agora aguardo um intervalo de tempo de 1 segundo, eu posso agora procurar saber, determinando a intensidade, qual é a energia que eu recebo nesta área de 1 metro quadrado no intervalo de tempo de 1 segundo. Ou seja, a intensidade é igual à energia trazida, transportada pela onda por unidade de área, por unidade de tempo. O que é importante é o seguinte: a intensidade de uma onda, ela é igual a uma constante que depende do tipo de onda, vezes a amplitude da onda ao quadrado. De forma que, veja, o que é importante é entender esse aspecto em relação à onda, ou uma onda harmônica. A intensidade é proporcional à amplitude da onda. É claro que agora a gente consegue entender, né, por que um tsunami é tão devastador. Porque a amplitude, ondas de 20 metros, faz uma diferença enorme em relação a uma onda de 2 metros por um fator 10 ao quadrado. É isso mesmo, 100 vezes, né, a energia por unidade de tempo, por unidade de área. Esse é um aspecto, uma onda eletromagnética, ela tem essa expressão, a intensidade da onda eletromagnética. É uma constante, ε0, vezes a velocidade da luz, dividido por 2, vezes E0 ao quadrado. E0 é a amplitude do campo elétrico. O fato é que essa é uma grandeza extremamente importante. Uma onda, ela não transporta, não leva, não desloca as partículas do meio. Ela só faz uso do meio para se propagar, para levar energia de um ponto para outro, né? Um outro fenômeno é o da dispersão óptica. O que é a dispersão óptica? A dispersão óptica se pode verificar experimentalmente, né, colocando um prisma, incidindo luz branca, e ela decompõe a luz em várias cores. O arco-íris. Isso é muito bonito, Newton descobriu isso. Isso acontece porque o índice de refração depende da frequência, né, depende da frequência.
Um exemplo análogo é a dispersão de ondas mecânicas. Uma onda começa com uma determinada altura, sem dispersão ela se propaga sem mudar a forma. Mas, ocorrendo a dispersão, ela começa a mudar de forma à medida que ela se propaga. Esse é o caso da dispersão das ondas mecânicas. Temos aqui um efeito muito interessante envolvendo as ondas, que é o efeito Doppler. O efeito Doppler consiste no seguinte: se eu tenho uma fonte que emite uma onda com uma determinada frequência, e agora eu tenho um observador, e esse observador pode estar em movimento em relação à fonte, ou a fonte está em movimento em relação ao observador. Existem as duas possibilidades, ou as duas ao mesmo tempo, né? O fato é o seguinte: a frequência recebida pelo observador difere da frequência da fonte. Esse é o efeito Doppler, e ele acontece no caso, por exemplo, das ondas sonoras, né? Mas ele acontece também no caso das ondas eletromagnéticas. E isso é uma coisa fantástica, porque se constitui num método hoje para você medir distâncias. Esse método se chama medidas de redshift. Vamos explicar daqui a pouco o que é o redshift. Mas, de qualquer maneira, se eu tenho aqui um observador, no caso de ondas eletromagnéticas, um receptor, um sinal luminoso, por exemplo, e aqui formando um ângulo θ, né? O receptor ou o observador formando um ângulo θ em relação à direção da velocidade do emissor, digamos, né? Então aqui eu tenho um referencial do emissor, né? E tenho um referencial do receptor, dois referenciais. E aqui eu tenho esse ângulo θ, que é o ângulo entre a velocidade e a direção na qual está, digamos, o observador. O fato é que a frequência que o observador percebe, ela é função da frequência do emissor, né? Da frequência da fonte, do ângulo e da velocidade com que ele se desloca em relação ao observador, por exemplo. Eu tenho aqui duas possibilidades, né? Se o observador estiver fixo, essa figura não é boa, porque esse observador aqui está andando. Mas imagine essa pessoa aqui em repouso e uma ambulância, né, emitindo um som. A frequência que o observador vai ouvir, vai perceber, é uma frequência que pode ser maior ou menor, né? Quando ele se aproxima, essa frequência é uma frequência maior, né? Por esse fator aqui, né? 1 menos VF dividido por V. Isto aqui está associado ao adensamento, né, das frentes de onda, né? Mas ela pode ser entendida também a partir desta fórmula aqui. Quando se afasta é o contrário, né? Essa frequência é maior, então você ouve um som mais grave, né, e um som mais agudo depois que passa a ambulância. Isso você pode verificar aí no cotidiano. Se a fonte do som, né, estiver em repouso e você estiver em movimento, e esse movimento se dá com a velocidade V0, V é a velocidade da onda, cosseno θ é o ângulo, eu tenho aqui esta relação entre a frequência determinada pelo observador e a frequência da fonte. Existe um outro efeito, né, que é semelhante a esse, mas é um pouco diferente, que é o efeito Doppler relativístico, né? Aqui, na verdade, essas fórmulas não estão muito boas, porque existe uma confusão aqui de Ni, mas, na verdade, aqui onde tem Ni é V. V é a velocidade, como eu havia indicado antes, né, relativa entre dois referenciais, né? De forma que, se eu tenho a frequência num referencial, eu agora tenho aqui uma expressão para a frequência
observada num outro referencial que se move em relação a esse com velocidade v. Beta aqui é v, a velocidade de um referencial em relação ao outro, dividido por c. Então, beta diz respeito a essa expressão. O fato é que a gente conclui o seguinte, no caso da teoria da relatividade, é uma coisa muito curiosa. Se um objeto estiver se afastando de você, e foi assim que Hubble descobriu a famosa lei dele, que as galáxias estão se afastando em relação a nós, se ele estiver se afastando, então a luz muda de cor, ela muda de tal maneira a ter esse efeito aqui, sempre tendendo em direção ao vermelho. Se ela estiver se aproximando, é o caso do blue shift, mas as galáxias estão sempre se afastando de nós e uma maneira da gente medir a velocidade de afastamento é medindo o redshift. O redshift é uma maneira da gente, em última análise, determinar distâncias de galáxias no universo. Por quê? Se eu determinar a velocidade de uma galáxia, eu consigo determinar pela lei de Hubble a distância dela até nós. Muito bem, um outro fenômeno é esse do batimento, né? O batimento é a superposição de duas ondas, né? Ou duas oscilações, até aqui no caso seria melhor, mas a gente vai ver um exemplo disso, né? Então, duas oscilações que diferem muito pouco entre si, as duas frequências, né? Porque quando eu somo, acontece da amplitude desta onda com uma frequência ômega zero, porque as duas frequências são iguais, ômega zero igual a 1, ômega 1, que é praticamente igual a ômega 2, e essa amplitude, ela é tal que ela representa um envoltório, porque eu tenho aqui uma amplitude que tem um período, e esse período é igual a 2 vezes π dividido pela diferença das frequências. Portanto, esse período pode ser bastante longo, quando o ômega 2 é muito próximo de ômega 1. O resultado é basicamente esse que a gente vai ver aqui neste vídeo. Para esta demonstração usaremos 2 diapasões acoplados em caixas de ressonância, um diapasão menor, um martelinho com cabeça de borracha e um pêndulo de isopor pendurado com um fio fino de nylon. Iniciaremos com um experimento de ressonância. Usaremos 2 diapasões montados numa caixa de madeira, sendo que um deles tem 2 pezinhos presos nas extremidades que podem ser ajustados. Assim, ao bater o martelinho na haste do diapasão, ela irá vibrar e transmitir essa vibração para a caixa de madeira. A caixa, por sua vez, fará o ar dentro dela vibrar na mesma frequência, amplificando o som. Se posicionarmos as caixas de modo que fiquem uma de frente para a outra, ao batermos em um dos diapasões, podemos notar que o outro diapasão também começa a vibrar. Isso ocorre pelo fenômeno da ressonância. Como as frequências de vibração dos 2 diapasões são praticamente iguais, a energia de vibração de um deles é transmitida para o outro através do som, ou seja, por meio da vibração do ar dentro das caixas de ressonância. Agora vamos modificar a frequência de vibração de um dos diapasões, ajustando a posição do pezinho na extremidade. Dessa forma, o diapasão irá vibrar com uma frequência levemente menor se comparada com a frequência do outro diapasão. Por causa desta pequena diferença entre as frequências, podemos ouvir o som de um deles interferindo com o som produzido pelo outro, tendo como resultado o fenômeno chamado de batimento.
pouco mais a posição do pezinho, podemos ouvir a mudança na frequência do batimento, que fica um pouco menor. Podemos ainda fazer um outro experimento usando um diapasão menor, mas que tem a mesma frequência. Assim, quando posto para vibrar, ele também excitará o ar dentro da caixa de ressonância que amplificará o som. A frequência de vibração deste diapasão é muito alta e quase não conseguimos ver suas hastes se movendo. Para mostrar que elas estão vibrando, vamos encostar uma das hastes num pêndulo de isopor, que por ser leve, se deslocará devido ao impulso recebido pela haste em movimento e em alta velocidade. Usando o mesmo pêndulo de isopor, vamos agora mostrar que, de fato, a vibração de um dos diapasões pode fazer o outro diapasão vibrar por meio da ressonância, ou seja, haverá transmissão de energia através do som transmitido de uma caixa para a outra. O diapasão que estava parado inicialmente começa a vibrar por causa da transmissão de energia do diapasão que foi posto para vibrar, e poderá fazer mover o pêndulo de isopor, ainda que sozinho.